masculinização facial. Você sabe o que significa este termo? Eu vou explicar para vocês, detalhe por detalhe, de como é feita essa cirurgia e para quem está destinado a esse tipo de procedimento. A masculinização facial, ela está indicada tanto para homens quanto para as mulheres, que buscam uma face um pouco mais marcada, então um contorno mandibular um pouco mais definido, um queixo com uma projeção maior e uma definição nessa região da maçã do rosto também com um contorno um pouco mais acentuado. Muitos pacientes que procuram realmente a masculinização facial ou a voluminização facial são pacientes que buscam uma face mais volumosa, então uma face quadrada. Geralmente esses pacientes eles apresentam uma face estreita, uma face ou triangular ou oval, com pouca projeção, com pouca marcação da mandíbula e do queixo. Então geralmente esses pacientes que me procuram para tornar a face mais volumosa, eles se queixam de uma mandíbula sem contorno, um queixo sem projeção. E basicamente quando a gente pensa numa face mais masculina, a gente vê o queixo do paciente tem uma projeção maior, essa projeção ela tem que estar tangenciando o lábio inferior e geralmente a largura do queixo do paciente ela é um pouco mais aumentada em relação às mulheres. Quando a gente pensa em relação ao ângulo mandibular, com toda certeza os homens têm essa distância que nós chamamos de distância intergoníaca, uma distância maior. Então isso dá uma característica novamente quadrada à face, que isso dá uma expressão mais masculina para a face. Outro ponto é o volume aqui das maçãs do rosto, do osso zigomático. Então quanto mais volumoso, geralmente a gente tenta nas faces, para tornar a face mais masculina, que essa distância entre os ossos zigomáticos seja muito próximo da distância do ângulo mandibular. Isso torna realmente a face com características mais masculinas. E um outro ponto é realmente essa bossa frontal e o arco superciliar. Quanto mais forte essa região, maior é a característica de masculinidade desse paciente. Nós temos basicamente duas maneiras de realizar essa volumização facial, com o uso de preenchedores, que é a harmonização orofacial, ou de uma maneira definitiva, que é realmente a técnica cirúrgica que eu proponho para vocês. Muitas vezes os pacientes que me procuram, eles já fizeram o tratamento com preenchedores, e estão fazendo esses preenchimentos ao longo de vários anos. Então, geralmente o paciente ele faz preenchimento de 6 em 6 meses e ele acaba querendo buscar uma solução definitiva. A outra opção que eu acabo indicando aqui na clínica é o tratamento cirúrgico, para que a gente consiga ganhar de uma forma definitiva esse contorno mandibular, projeção do queixo e aumento dos ossos zigomáticos. O nosso protocolo hoje aqui na clínica é aumento da região do ângulo mandibular com o uso de próteses customizadas, e eu vou explicar para vocês passo a passo como isso é feito. A mentoplastia de avanço feito por osteotomias mandibulares. O que é isso? Eu vou mobilizar o queixo e avançar. Essa técnica tem vantagens muito grandes em relação ao Porex, a prótese de Porex e a prótese de silicone. E o aumento da região do osso zigomático com um material que se chama hidroxapatita, que é um material definitivo e que ele vai sendo substituído por osso ao longo do tempo. Então é um material estável e totalmente biológico. Então antigamente se utilizavam, por exemplo, próteses de silicone, prótese de polietileno poroso, que é o famoso Porex e Medipor. Já mudou bastante. Esses materiais eles já foram amplamente utilizados, mas como eles não são mais a primeira opção para o tratamento para masculinização facial. O nosso protocolo hoje é utilizar próteses feitas sobre medida para o paciente. Então o que é isso? O paciente ele faz uma tomografia de face, nós encaminhamos para uma empresa específica, um engenheiro ele vai desenhar exatamente como vai ser feita essa prótese na superfície óssea. Eu faço várias videoconferências com o engenheiro e até definir realmente o plano de tratamento. Então eu vou desenhar essa prótese junto com o engenheiro, atingindo a melhor projeção e atingindo o melhor contorno facial para esse paciente. Em relação à mentoplastia, antigamente se utilizava realmente a prótese de silicone, que é uma técnica realmente bem simplista. Ela é feita por cirurgiões plásticos e por muitos cirurgiões pela facilidade da técnica, então ela pode ser feita com anestesia local, mas a prótese de silicone ela pode ir migrando ao longo do tempo e causando uma erosão óssea por conta dessa compressão da prótese sobre o osso. Qual que é a minha opção? Qual que é a minha indicação ao longo desses anos? É a osteotomia do mento, então a gente faz a mobilização do queixo do paciente, a gente avança toda essa estrutura óssea e isso melhora tanto a projeção do queixo quanto o contorno da região do pescoço com o queixo do paciente. Um ponto importante de quando a gente faz
essa mobilização óssea, né, diferente da prótese, é quando eu avanço toda a parte do queixo do paciente. Então imagina, toda essa estrutura vai estar móvel, eu vou tracionar e todo o tecido que está aderido ao queixo, toda essa musculatura da região do pescoço, ela é esticada junto. Há um estiramento muscular e esse estiramento torna a face mais, acaba projetando mais a mandíbula e definindo mais o contorno mandibular. Em alguns casos, dependendo se esse avanço for um avanço significativo, ao redor de 8 a 10 milímetros, acaba melhorando até a respiração do paciente. Um outro ponto para poder realmente ganhar volume na face, então nós já falamos do aumento do queixo, pela mentoplastia de avanço, as próteses customizadas da mandíbula, e um outro ponto é o volume dessa região da maçã do rosto. Eu não indico muito próteses nessa região, eu acredito que ela não fica com uma transição muito boa. Eu gosto de fazer uma mistura, que é a base de hidroxiapatita, que é um conteúdo, um grânulo mineral, associado com um hemostático. Então eu faço uma mistura, ela acaba aglutinando, então vira como se fosse uma massa de modelar, e eu consigo enxertar nessa região, claro que isso é cirurgicamente, todos os cortes é por dentro da boca, então eu consigo enxertar em toda essa região da maçã do rosto, e a vantagem dessa técnica é que eu consigo, depois do paciente retornar ao consultório, eu consigo ir manipulando essa região por pelo menos 2 a 3 semanas. Então ao longo dessas 3 semanas a gente consegue ir manipulando todo esse aumento de volume que nós definimos na maçã do rosto do paciente, e o paciente ele vai dizendo o quanto ele gosta desse contorno, se ele quer um contorno mais lateral, um contorno mais frontal, e o paciente ele vai realmente vendo o processo de reparação óssea nessa região durante essas 3 semanas. Com 4 a 5 semanas, esse conteúdo já está bem integrado ao organismo, então ele começa a ficar realmente bem duro, e aí a gente não consegue mais manipular. Então, por isso que é importante, ao longo dessas 3 semanas, a gente já definir esse volume. O importante é que nessas 3 semanas o edema já reduziu bastante, que é o inchaço, e o paciente consegue ver, assim, em 80% como vai ficar. Sempre o paciente tem um pouco medo, porque fica ligeiramente mais volumoso do que ele está buscando, mas tem ainda o inchaço, e esse material ele vai ser reabsorvido em torno de 20 a 30%. O importante é dizer que esse procedimento pode ser feito, é feito em ambiente cirúrgico, hospitalar, e esses procedimentos podem ser feitos todos numa única cirurgia. Claro, tudo isso muito bem planejado, o paciente vai realmente saber como vai ficar, então a gente consegue simular também esse resultado, mas para os pacientes que são um pouco mais inseguros ou querem fazer por partes, isso também é possível. Então o paciente ele pode fazer inicialmente só uma mentoplastia, depois com uma prótese de ângulo mandibular, posteriormente fazer um recontorno da maçã do rosto. Não é obrigatório fazer tudo junto numa única cirurgia. É possível, mas nós podemos fazer segmentado também para os pacientes que buscam uma mudança gradual da face. Essas técnicas cirúrgicas nós podemos realizar tanto aqui no consultório, com anestesia local e sedação endovenosa, feito por um médico anestesista, mas eu tenho como preferência realizar todos os procedimentos em ambiente hospitalar. Eu acredito que é muito mais confortável para o paciente. O paciente faz a internação logo pela manhã, nós realizamos a cirurgia. É uma cirurgia que tem duração aproximadamente de 2 a 3 horas, dependendo do caso. Toda a cirurgia é feita pelo acesso intraoral, então é tudo feito por dentro da boca. Finalizando a cirurgia, todos os pontos são pontos absorvíveis, então o paciente não tem necessidade de vir aqui ao consultório para a remoção dos pontos. Claro que vai retornar ao consultório para poder fazer o pós-operatório, mas não tem a necessidade da remoção dos pontos. Por ser um procedimento realmente muito mais simples do que a cirurgia ortognática, o paciente ele consegue receber alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia. Então, quando o paciente interna de manhã, faz a cirurgia no período da manhã e no final da tarde ele já pode ir para casa de alta hospitalar. Uma das vantagens da prótese ser customizada é que a técnica cirúrgica fica muito mais simples, né? Eu vou pegar a prótese, ela já vem estéril, eu vou colocar sobre a superfície óssea do paciente, então por ser muito mais fácil e adaptado de uma maneira muito precisa, a manipulação cirúrgica é muito menor. E com isso, o risco de infecção se torna um risco menor ainda do que a gente tem visto nas próteses de polietileno poroso, que é o Porex. Um outro ponto importante é que se o paciente ele quiser reverter o resultado, ou seja, ele depois de um tempo ele não gostou do resultado, ou ele queira simplesmente remover as próteses ou a alteração do mento, pode ser feita uma cirurgia para voltar à posição original. Eu nunca tive nenhum tipo de paciente que me buscou pós-cirurgia querendo reverter o resultado, mas é importante o paciente saber que é um procedimento reversível.
Então esses conjuntos de técnicas cirúrgicas para tornar a face mais volumosa, com a mentoplastia de avanço, a prótese customizada de ângulo mandibular e o aumento do osso zigomático com hidroxapatita, quando bem indicado, quando bem planejado, é uma técnica definitiva e tem baixíssimos riscos. Então esse nosso protocolo, ele torna um procedimento de volumização facial, de masculinização facial de uma forma definitiva da face, quando bem indicado, com riscos muito baixos, de uma forma reversível. Caso o paciente queira reverter o resultado, é possível também.